Saiu o Rape Gang Inquiry Report, do Rupert Lowe. Boa. Que é a grande investigação sobre os casos das gangues de estupro no Reino Unido. E, cara, o documento tem uns highlights, assim, meio surreais, né? Então, eu acho que o principal ponto que tava muita gente discutindo era, primeiro, a porcentagem de muçulmanos e homens paquistaneses envolvidos, que tá na casa de 87% a 95%, e também o número absoluto de vítimas, que o relatório diz que é 250 mil mulheres. Tem muita gente questionando o número também, falando, uma estimativa extrapolada, sei lá o quê. Cara, eu acho que tudo bem, é uma estimativa, né? A ideia de que vai estar perfeitamente certo realmente é bizarra. Mas duas coisas. Primeiro, eu acho que o número é ok, assim, eu não acho que é completamente fora da realidade. Talvez não seja 250, mas se for 100 mil, já é muito. E, cara, mesmo que seja dezenas de milhares, que é perfeitamente razoável, assim, plausível, já é um número muito, muito alto, né? E aí, cara, a gente tá com o documento aqui em português traduzido e a gente vai passar por umas partes e mostrar para vocês. Primeira vez que alguém traduziu essa porra. Pois é, literalmente Teve vez. zero repercussão na mídia nacional também. Só aqui você pode saber mais sobre... Pois é, mas explica por alto pra quem não sabe o que é o caso das gangues de estupro pra... Cara, foi uma investigação que, enfim, veio à tona, né? Uns meses atrás, né? Foi na subsequência daquele vídeo da garotinha com a faca e com uma machadinha. E aí as pessoas começaram a levantar que realmente tem essas associações meio que capitaneadas por muçulmanos, né? Tem muita ligação ética, filiação ética. Então vem uma porrada de cara muçulmano, paquistanês. Eles montam meio que um grupinho para começar a viciar e abusar de garotas muito jovens, e através de chantagem e independência química eles conseguem manter relações sexuais com elas por, tipo, anos e anos da vida, né? Talvez até a morte, né? Até a overdose e tal. E destrói a vida das garotas. E aí eles começam a meio que prostituir. Porque não é prostituir, porque não é nem mediante ganho financeiro, né? É só explorar sexualmente. É tipo mesmo, escravidão sexual, né? Uma coisa muito bizarra, assim. E aí existem indícios fortes de que isso era uma rede internacional mesmo. Então, essa era uma das coisas que levavam paquistaneses ao Reino Unido, né? Ou então, que era meio que um feature de migrar para o Reino Unido, é que você teria acesso fácil a... Pois é, e o grande problema é que isso não foi um caso isolado, né? Foi uma coisa que aconteceu no Reino Unido inteiro, por décadas. E foi toda a oportunidade que os políticos tiveram de acobertar isso, eles acobertaram. E, cara, espalhado por várias cidades diferentes, muitos dessas gangues distintas fazendo a mesma coisa. Exato. E veio à tona, cara, justamente por causa da reação daquela garotinha, né? Com a faca, com o machado, que todo mundo ficou, caralho. Era uma garota, tipo, 14 anos, não lembro bem agora. Uma garota de 14 anos andando numa cidade com a faca e um machado e reagindo de uma forma tão violenta à aproximação de um muçulmano, fez todo mundo ficar meio... Caralho, a gente não tá nas condições normais, né? E aí, enfim, aí a investigação começou a aquecer, né? Começou a tomar atração na mídia. Ela, enfim, depois, né, se explicou e tal. E aí, agora a gente tem meio que o culminar dos fatos, né? A primeira grande investigação, o primeiro compiladão das gangues de estupro no Reino Unido, e choca pra caralho, né? Assim. Pois é. E é bem completo, né? Vai de décadas e décadas e décadas. Isso é outro agravante bizarro, né? Que a ideia é que isso tá rolando há décadas no Reino Unido. Pois é, e aí, obviamente eu não li o documento inteiro, mas eu vi umas entrevistas de uns caras falando que os primeiros casos relatados desse comportamento, que é um comportamento muito específico, é literalmente gangues de homens com laços familiares, que estupram meninas muito jovens. E, tipo, não é um estupro, tipo, o cara estuprou a mulher e segue a vida. Não. É uma coisa que é um quase sequestro. Ele meio que sequestra a mulher, aí fica chantageando ela, aí vicia ela em droga. E não é um estupro individual, é um estupro em grupo também. Então, um cara faz, aí ele chama o amigo dele, o primo dele, os irmãos, o pai, o filho, os caras da mesma vila, né? Vai meio que criando essas redes de solidariedade em favor de exploração sexual... Porra, do maior grau de sadismo possível. Pois é, e aí, cara, o relatório é que começa na década de 50. Então, os primeiros casos relatados desse tipo de crime na década de 50. E por quê? Cara, porque no Paquistão esse tipo de coisa é meio que comum, né? Sabe, o Paquistão é uma sociedade extremamente clanística. Então, cara, eu e o meu irmão contra o meu primo, meu irmão e meu primo contra a sociedade. A gente já falou sobre esse ditado árabe, só que o Paquistão de fato opera assim. E
a consideração que eles têm por mulheres é muito baixa, muito, mas muito baixa. Por mulheres que não fazem parte da sua tribo, então, aí mano, consideração negativa. Ela é quase que um recurso feito pra você explorar, assim. Exato. E a gente fala muito do ditado árabe quando tá falando de mundo árabe e tal, mas é mais que isso, é como o mundo era formatado, né? A formatação do mundo clássico, né? Antigo. Assim, as sociedades primeiro se arranjaram dessa forma, e aí depois deram lugar a uma organização no entorno do Estado. Né? A modernidade é meio que sobre isso. Mas aí nesses lugares mais... sei como dizer, eu não gosto de falar primitivos, porque também eu não acho Planísticos, né? mas esses lugares mais, enfim, primitivos, essas coisas ainda têm mais proeminência, então ainda operam dessa maneira, né? Lugares menos modernos. E aí no Paquistão isso ainda faz uma parte essencial para você entender a cultura. E outra coisa que decorre disso é que o flagelado, né, que é o cara, o fudido, né, ou o órfão, ou o cara deficiente, ou o cara que é abandonado pela família, ele é de ninguém, né? E ele é de todo mundo ao mesmo tempo, então... Mas ele é de todo mundo pra abusar, não pra cuidar da pessoa. Exato, exatamente isso. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? A misericórdia com o flagelado, ela é meio que uma invenção, a compaixão com o flagelado, enfim, tem a ver com o cristianismo, mas é uma coisa consolidada nos Estados europeus. Então, cara, se você é tipo uma garota órfã no Paquistão... você vai virar uma escrava sexual. Sei lá, ou tal pior, sei lá, eu não sei quão ruim pode ficar. Ou se você é um garoto, mesmo um garoto órfão, né? No Afeganistão a gente vê lá, os pais vendem às vezes os filhos, o filho homem, para virar o baixa base lá, né? Virar meio que um prostituto, né? Virar um puto, pro um senhor da guerra do Talibã e tal, isso no norte do país. E aí, o Paquistão é muito diferente do Afeganistão em termos de sociedade, né? A presença do britânico ali no Paquistão deixou uma marca muito mais profunda do que no Afeganistão, onde ele nunca ocupou de fato. E no Afeganistão é uma versão mais brutal, mas o Paquistão é bem sinistro também, cara. Bem, bem, bem sinistro. Pois é. E aí, cara, se você vê aqui os capítulos, a gente vai passar por introdução, sumário executivo, eventualmente pelas conclusões e talvez recomendação. Mas você vê que traz muito depoimento da vítima, né? Então tem quase 100 páginas de depoimento das vítimas. Trazem discussões sobre demografia e cultura, a influência do Islã, fatores facilitadores de origem interna e negligência do governo, assim, né? Então falhas institucionais também. Além de, lista de áreas onde você sabe que gangues atuam. Eu acho que tem você vê aqui, distritos de autoridade local em que sabe que tem essas gangues. 149 distritos, entendeu? Uma coisa realmente bizarra. E, cara, provavelmente todos os lugares que você já ouviu falar da Inglaterra vão estar excluídos aqui. Sei lá, Liverpool, Manchester, Blackpool, Bolton, pra galera que acompanha Birmingham, o campeonato inglês. Pois é, cara, olha o tamanho da lista, é bizarro, entendeu? Condados. York. 11 também, York, né? Wolverhampton. Cadê Londres também? Não tem Londres? Talvez Londres esteja dividido em diferentes distritos, né? Mas enfim, então, cara, vamos começar do começo, que é o seguinte. Então, introdução. A investigação sobre gangue de estupro concluiu a primeira fase de seus trabalhos. Ela foi criada para examinar um dos escândalos mais horrendos da longa história do nosso país. O ataque sistemático a meninas vulneráveis, em sua grande maioria britânicas brancas, por gangues predominantemente muçulmanas paquistanesas em cidades e vilas por todo o país. E eu acho interessante que eles fazem essa ponderação, né? Que é por um lado, o nego vai tratar isso como o racista, neonazista Rupert Lowe quer culpar os pobres do terceiro mundo. Cara, ele tá falando de um grupo muito específico, cara, paquistaneses. Então, na medida que tem turcos na Inglaterra, eles não estão fazendo essa porra, entendeu? Na medida que tem marroquino, egípcio, eles não estão fazendo essa porra. É nego do Paquistão, especificamente, os grandes ofensores. E na medida que tem outros grupos participando, são menos significativos. Então, as provas apresentadas ao longo das audiências confirmaram o que já sabia há muito tempo, mas que era repetidamente negado por muitos na classe política. A comissão de inquérito acolheu... A tradução está feita pelo Google Tradutor, né? Então, moças, rapazes, homens e mulheres de todas as raças e religiões para testemunharem sobre as suas experiências, de forma a obter um panorama completo do fenômeno de grupos de violação. E aí parece que também tem casos de... Tem uma gangue ou outra dessa de estupro feito por britânicos nativos, brancos mesmo, sabe? Ingleses ou escoceses e tal. Então não é como se fosse uma coisa não, vamos culpar os paquistaneses e proteger os britânicos. Não, vamos tentar proteger as meninas, né? E os meninos que são vítimas dessas porras. E é sobretudo, esse fenômeno de gangues de estupro paquistanês é uma coisa que se alastrou sobretudo nas regiões do antigo cinturão industrial inglês, né? Então é uma coisa que ainda endereçava, é uma coisa que agravava a decadência e o abandono, né, que essas regiões passaram. Então, está falando de garotas em situação vulnerável muitas vezes, né? A família quebrada, sei lá, pai alcoólatra, pai desempregado,
um lugar, a cidade fodida, destruída, porque fechou a mina de carvão. Então, assim, particularmente cruel, cara. Pois é. Então, a baronesa Casey, isso é uma coisa da Inglaterra, né? Tem a Câmara dos Lords, em que os lords têm títulos de nobreza, citou relatórios locais que mostravam que uma parcela significativa dos condenados era de origem paquistanesa e ou muçulmana. Os crimes remontam a gerações. A investigação sobre gangue de estupro foi necessária porque o Estado e suas instituições falharam catastroficamente ao longo de décadas. A polícia, os serviços sociais, as escolas, o NHS, que é tipo o SUS de lá, né? Então, o sistema de saúde público, as autoridades de licenciamento e os governos permitiram que essas gangues operassem impunemente. Houve uma evidente falta de vontade política para confrontá-las. O Partido Trabalhista inicialmente recusou-se a realizar uma investigação pública, cedendo apenas sob considerável pressão. Levará muitos anos até que essa investigação seja concluída e não há garantia de que ela abordará adequadamente a natureza etno-religiosa e politicamente sensível do fenômeno. Apesar de agora pressionar por uma investigação na oposição, quando estava no governo, o Partido Conservador fez muito pouco. Então é isso, né? Não é como se fosse, nossa, só os trabalhistas mandaram mal. Não, cara, foi uma falha total, sistemática do governo britânico. A gente tá falando de 70 anos, né? Enfim, de curar essa cultura até, né? De meio que construir essa cultura horrível. Pois é. Aqui traz alguns detalhes, né? Então, pais e responsáveis descreveram suas experiências. Casos de gravidez, aborto e crianças nascidas de estupro foram expostos. Denunciantes que haviam sido ignorados anteriormente prestaram depoimento. Ou seja, o fato de você ter uma pessoa denunciando isso e aquela ignorada é bizarro. Falhas policiais e judiciais foram documentadas. Assistência social, serviço do NHS, educação, licenciamento de táxis, tendências demográficas, questões culturais e sociais e obstruções ideológicas à justiça foram examinados. Aí fala, enfim, tem a parte meio política. Os sobreviventes finalmente tiveram a oportunidade de se expressar, algo que lhes fora negado por tanto tempo, e desempenharam um papel central na investigação. Beleza. Então vamos partir para o sumário executivo. A comissão de inquérito sobre gangues de estupro examinou o direcionamento sistemático de meninas vulneráveis, em sua grande maioria brancas britânicas, por gangues predominantemente muçulmanos paquistanesas em cidades e vilas por todo o Reino Unido. As evidências apresentadas à comissão confirmaram que esse escândalo constitui um dos fracassos mais horrendos da história do país. Redes organizadas de perpetradores construíram operações coordenadas que transportavam as vítimas entre os locais, forneciam drogas e álcool, gravavam os abusos para distribuição e chantagem e transferiam as meninas entre vários homens adultos. Esses crimes vêm sendo cometidos há décadas, desde os anos 1950, principalmente por paquistaneses, e afetaram todas as regiões do país. A dimensão dos crimes cometidos é estarrecedora. Já foi comprovado que, no mínimo, 250 mil jovens brancas foram submetidos a estupro repetido, estupro coletivo, tráfico de pessoas, tortura, gravidez indesejada, conversão forçada ao Islã e traumas permanentes. O número real provavelmente é maior. Isso eu acho interessante também, né? A ideia de que, cara, eles estão batendo... Caralho, o nego tá falando que 250 mil é baixo, eles estão falando, cara, na verdade é mais do que 250 mil. Porque quando tá falando de estupro, qualquer número choca, né? Pois é. 1000 garotas estupradas, eu ia ficar, caralho, que loucura, né? Pois 10 mil choca, 100 mil, 250 mil. Eu não vi em detalhe os argumentos técnicos das pessoas falando que essa estimativa é alta. Tem um vídeo de um cara que faz vídeo meio que debunking, coisas de matemática, falando que ele chegou na conclusão de que esse número estava grandemente exagerado. Mas, cara, mesmo se o grupo for, tipo, na ordem de dezenas de milhares, já é absurdo, entendeu? Porque se é um escândalo, do país inteiro há 70 anos, né? É muita gente mesmo. Né? É muita gente. Não é bizarro se esperar que... Cara, tá acontecendo há literalmente gerações, entendeu? Tipo, desde 1950, dá o quê? Dá umas 3 gerações, mais ou menos. Cara, 3 gerações dado que a imigração de paquistaneses foi subindo ao longo do tempo, provavelmente daria algumas dezenas de milhares na década de 50, 60, 70, e aí mais recentemente, a partir da década de 90, partindo para altas dezenas, assim, não sei, me soa razoável mesmo, sabe? E as regiões afastadas também foram aprofundando também as questões sociais de lá, então deveria ter mais gente vulnerável com o tempo, mais paquistaneses ao mesmo tempo, mais oferta de droga ao mesmo tempo. Então... Exato, e o estamento burocrático, o Estado britânico foi cada vez mais negligente com essas questões que podem ter uma sensibilidade étnica também, Me sabe? surpreende que em 1950 essas coisas não tenham vindo à tona, né? 1960. Pois Mas a partir de 70 já... Pois é. Os perpetradores são os principais responsáveis, mas
As falhas institucionais que os permitiram agir por décadas também precisam ser enfrentadas. Em registros judiciais e investigações oficiais, cerca de 87% dos condenados nesses casos de exploração sexual infantil em grupo tinham nomes distintamente muçulmanos. Que é muito fácil de ver, né? Vai ser Mohammed, Ahmed, sabe? A grande maioria dos homens envolvidos nessas gangues não foi condenada. O doutor, aqui da Congregação Islâmica, acredita que a proporção real de membros de gangues que são muçulmanos seja de cerca de 95%. Ou seja, 87% com certeza é muçulmano, porque nenhum britânico normal daria o nome do filho de Mohammed, tá ligado? Mas pode ser o caso de britânicos muçulmanos que dão o nome de filho de Robert, sei lá, entendeu? Não, a gente tinha visto também, cara, que tinha algum percentual remanescente de outras origens do subcontinente indiano, né? De um microgrupo punjabi, um microgrupo indiano e tal, mas distintamente era uma questão muçulmana. Pois é. Esse número excede em muito a porcentagem de muçulmanos na população total do Reino Unido. A esmagadora maioria das redes de gangue de estupro era composta inteiramente por homens de origem muçulmana. Aí, beleza, tá repetindo aqui, a maioria paquistanês, embora grupos menores de origem somali, iraniana, síria, turca e outras origens muçulmanas também estivessem envolvidos. A investigação ouviu depoimentos angustiantes de sobreviventes e seus familiares. O método usado para aliciar crianças geralmente seguia o mesmo processo. Meninas de apenas 11 anos eram inicialmente abordadas por um jovem muçulmano que as tratava como adultas e começava a fornecer-lhes álcool, drogas e cigarros. Ou seja, eu acho que dá até pra você imaginar, assim, imagina quando você tinha, sei lá, no nosso caso 11 anos é um pouco cedo, mas tipo uns 13, 14 anos, assim. Aí tem a menina que, já tá querendo meio que ir pra festa e tal. Aí tem o cara mais velho dando bebida. Eu consigo ver uma menina, talvez com menos orientação familiar, assim, então tem a família desestruturada e etc. Claro. Meio que, começando a beber nessa idade, aí você tem um cara muçulmano dando bebida, ela vai lá beber com o cara, entendeu? Tá dando droga, tá dando maconha, sei lá. Cigarro. Sabe? E, cara, 11 anos é bizarramente cedo, sabe? Isso é uma coisa que tem que ser agravante pesado, né, cara? Parada bem pedófila também, né? Pois é. Não é nem tipo, a mulher tinha 17 anos. Não, mano, 11. Após alguns meses, as meninas eram buscadas em portões de escolas, lares de acolhimento e ruas em táxis. Elas eram levadas para casas, apartamentos, restaurantes e hotéis, onde eram estupradas repetidamente por grupos de homens, torturadas, filmadas para chantagem e chamadas de escória branca ou kufar, que mereciam punição. Kufar é tipo infiel, uma coisa assim, né? Muitas engravidaram ainda crianças. Algumas sofreram abortos espontâneos devido ao trauma. Outras foram submetidas a abortos forçados e algumas deram à luz a crianças que foram posteriormente retiradas de sua guarda pelo Estado. Descobrimos que os mesmos crimes indizíveis ocorreram em pelo menos 149 distritos de autoridades locais. Cerca de 40% de todos os distritos desse tipo no Reino Unido. Aí tem um mapa completo. Enfim, a gente vai chegar lá. Sobreviventes descreveram estupros diários, salas vermelhas de tortura extrema, tráfico entre cidades e descrença institucional que agravava seu sofrimento. Algumas meninas chegaram a ser traficadas para o Oriente Médio, onde foram forçadas a se casar segundo o Islã. Os fatores demográficos e culturais são claros. Os perpetradores de origem muçulmana, paquistanesa e de outros grupos muçulmanos operavam sob um código de clã baseado na honra e na vergonha que tratava as meninas não muçulmanas, especialmente as brancas de classe trabalhadora, como propriedade disponível para uso sexual. Esse padrão era reforçado por 8 aspectos teológicos e legais do Islã. Que engraçado, né? Pontuar 8 especificamente. Você vê, o documento também foi claramente feito por uma pessoa do Rupert Lowe, né? Não tem nenhuma pretensão a ser politicamente correto, né? Tá só mandando papo reto, assim. Entre eles, a doutrina da superioridade muçulmana, extraída de versículos do Alcorão, que posiciona os muçulmanos no topo da hierarquia com o dever de corrigir os não crentes. A justificativa dos membros da gangue para seus crimes pode ser encontrada nos princípios islâmicos de lealdade e repúdio, conhecidos como Al-Wala e Wal-Al-Bara. Esses princípios exigem inimizade contra os não muçulmanos, a superioridade dos homens sobre as mulheres, o casamento forçado combinado com a ausência de uma idade mínima de consentimento, a percepção da sexualidade feminina como inerentemente perigosa, um sistema de escravidão sexual que autoriza relações sexuais com cativas não muçulmanas e uma hierarquia social sancionada religiosamente que subjuga os não muçulmanos conquistados. Esses elementos, filtrados por meio de subculturas imigrantes com forte senso de clã,
forneceram a justificativa religiosa que possibilitou o estupro sistemático e até mesmo o massacre de meninas brancas britânicas. Eu ressaltaria que é uma interpretação bastante fundamentalista do Islã, né? Pois Não é. é via de regra, é o tipo de modalidade que você deve encontrar no cu do Judas lá dentro do Paquistão, né? Exato, o cara em Istambul, turco, não vai fazer essas porras. Porra, entendeu? o cara O cara em não- Marrocos, tá ligado? O Cairo, sabe? Esse tipo de capital. Ou mesmo, sei lá, Abu Dhabi, né? Você não vai encontrar. Agora, o tipo de interpretação que o cara tem lá na roça, né? A 500 quilômetros de Islamabad, o caralho. O cara que tava escondendo o Osama Bin Laden lá, esse tipo de cara, né? Ele acredita nesse tipo de coisa. Pois é. Se a Grã-Bretanha estivesse funcionando de forma eficaz, essas meninas teriam recebido considerável proteção do Estado. No entanto, todas as nossas instituições falharam catastroficamente com elas. As forças policiais ignoraram repetidas denúncias, criminalizaram as vítimas em vez dos agressores, destruíram provas e permitiram que estupradores conhecidos fossem libertados sob fiança. Os serviços de assistência social minaram a proteção dos pais, colocaram crianças em centros de tráfico humano dentro de orfanatos, encerraram casos apesar de claros indícios de exploração e retaliaram contra denunciantes. O NHS, o SUS, registrou lesões genitais, múltiplas infecções sexualmente transmissíveis em crianças de apenas 13 anos, gravidezes resultantes de estupro e tentativas de suicídio, mas devolveu as vítimas a seus agressores sem encaminhamento para serviço de proteção ou atendimento psicológico. Isso é foda, né? Porque se o cara casa a mulher forçadamente, bem ou mal, faz sentido o Estado falar, tipo, não, a mulher tá aqui no hospital e vou devolver ela pro marido dela. Só que o marido dela, na verdade, é porra de um paquistanês que fez um casamento forçado pelas normas do Paquistão, que foi sancionado pelo governo britânico por motivos de tolerância religiosa. Eu não consigo imaginar o sofrimento. Horrível. Pois é. As escolas observaram homens mais velhos buscando meninas nos portões, ouviram relatos de estupros nas dependências escolares e responderam excluindo as vítimas em vez de protegê-las. As autoridades de licenciamento de táxis renovaram as licenças dos motoristas que formavam a espinha dorsal logística das redes e entraram em colapso diante de protestos organizados quando medidas básicas de segurança foram propostas. Isso é um pouco daquele negócio que, sei lá, quando eu era criança, meus pais ficavam meio tipo, pô, filho, cuidado com o estranho na rua, sabe? Tipo, não entra num carro aleatório. Tipo, esse é o tipo de merda que os pais... Não aceita nada de estranho na rua, né? Bala, Pois é. cigarro, quanto mais. Né? Então, mano, entrar num táxi de um paquistanês no Reino Unido podia ser tipo um ticket pra, mano, inferno na Terra, literalmente. O fracasso político está no cerne do escândalo. Os sucessivos governos não tiveram a vontade política de confrontar os padrões étnicos e religiosos. O Partido Trabalhista tem uma responsabilidade particular. Inicialmente, recusou uma investigação pública e só cedeu sob pressão, ordenando um processo visto com amplo ceticismo. Conselhos e parlamentares dominados pelo Partido Trabalhista foram informados sobre as gangues há muito tempo, mas depois negaram ter conhecimento delas. O partido priorizou a dependência eleitoral dos blocos de votos muçulmanos, em seguida bloqueou ou minimizou investigações, suprimiu dados étnicos e classificou preocupações legítimas como agitação de extrema-direita. Quando finalmente forçado a agir, o governo trabalhista realizou uma investigação nacional cujos termos de referência, rigidamente definidos, excluíram deliberadamente o exame de fatores demográficos, culturais e religiosos. O Partido Conservador, enquanto no governo, continuou a abordagem trabalhista e não impôs o registro obrigatório de etnia, nem iniciou uma investigação formal e completa, apesar de evidências claras de Rotherham e de outros locais. Os partidos políticos escoceses recusaram uma investigação específica e não registraram a etnia dos infratores. O politicamente correto, o medo de acusações de racismo e o medo de perder apoio eleitoral de certos grupos demográficos prevaleceram sobre a proteção das crianças. Cara, isso é uma grande falha das democracias 100% abertas, mas é que a suscetibilidade a esses blocos organizados de votação, né? Isso vitima democracias em todo o mundo, né? Você vê, sei lá, no Brasil, um prefeito que compra voto e consegue converter quase integralmente o peso que ele tem, né? As pessoas fecham os olhos para isso, permitem que ele alicie os votos ali através da máquina dele. Lá no Reino Unido, você tem uma minoria muçulmana que, caralho, maciçamente favorece um partido, o tipo de coisa que as pessoas também estão dispostas a se cegar, né? No caso lá, mais grave, né? Ainda mais grave. Pois é, ainda mais grave. E aí continua aqui, eu já tá basicamente terminando essa parte executiva, tem essa visão geral dos crimes, que enfim, eu acho que não vale a pena a gente ler, né? Mas se vocês quiserem, por exemplo, aqui traz um breve resumo de outros relatórios. Então teve um relatório de 2014,
falando de pelo menos 1.400 meninas sendo abusadas entre 97 e 2013. Ou seja, o bagulho é realmente antigo, sabe? Inquérito Telford, mais de 1.000 crianças, predominantemente meninas ao longo de décadas. Presença nacional. O modelo de quadrilha de aliciamento sexual foi confirmado em dezenas de cidades. Nossa investigação independente ouviu depoimentos que demonstraram operações coordenadas que se estendem por todos os cantos do país. Tem a parte do mapa aqui, né? Aí trata um pouco sobre as estatísticas. Você vê. Presença, né? A presença é confirmado no vermelho mais escurinho e é suspeito, né? No vermelho mais clarinho. Você vê que Londres é aqui embaixo, para quem conhece geografia britânica, basicamente todo Londres inteiro, né? E aqui no norte fica essa, eu não sei de pinpoint, mas cidade tipo Manchester, Liverpool, caralho, ficam aqui no norte. As duas estão ali na costa. Daqui, do lado Pois é, cara. leste. Então, Basicamente qualquer lugar que tem agrupamento urbano no Reino Unido inteiro e mais alguns que não tem, né, cara? pois é. É bizarro, assim, é nationwide mesmo. Isso tem no Reino e tem na Irlanda do Norte, né, que a gente falou esses dias aí. Tem na Irlanda do Norte, na Escócia, no País de Gales, na Cornualha. É realmente espalhado por todos os 4 cantos, assim. Aí fala aqui sobre Londres. Aí depois mesmo da vítima, realmente... Eu acho que se alguém aí tá ouvindo essa porra meio cético, talvez valha a pena ler os depoimentos da vítima. A gente obviamente não vai fazer isso aqui porque é ridiculamente longo. Mas tá falando, a menina era popular na escola, bababá. E aí, enfim... Cara, realmente... Só é brutal pra caralho. Isso é brutal, cara. É verdadeiramente uma coisa horripilante, assim. Vamos ver se tem alguma parte que vale a pena a gente cobrir também. Depoimento do denunciante, demografia e cultura, influência do Islã. Seria interessante se tivesse umas tabelas aqui, né? Não, aqui traz os caras que são... que não são paquistaneses. Então tem pessoas da Somália, africana, né? Iranianos, 3 sírios e um kuwaitiano, 2 homens turcos, romenos, né? Então, você vê, os romenos, eles não são muçulmanos e etnicamente eles são brancos também, né? Apesar de não serem britânicos. E também uma operação aqui de albaneses, curdos, bengalis, indianos, turcos, iranianos, iraquianos, paquistaneses e pessoas do leste europeu. É interessante a parada da Romênia, porque a Romênia também é um país famoso por tráfico de mulheres, né? E aí não necessariamente branco, né? Pode ser romeno, pode ser... Caralho, cigano também, né? Aí tem esse tratamento diferenciado, né? Tem toda a cultura de cigano no Reino Unido e tal, diferente. Pois é. Aqui tá falando que o número de 250 mil não é uma contagem precisa. Não existe contagem porque o Estado britânico não a registrou. Aí fala um pouquinho da estimativa, né? Então, uma análise de 264 condenações por exploração sexual infantil em grupo em 2005 e 2017 revelou que 84% eram do sul da Ásia, leia-se Paquistão e Índia, sendo a grande maioria muçulmanos paquistaneses. Apenas 7% eram brancos, mas mesmo assim tinha, né, uma porcentagem de brancos, e 8% negros também. Vamos continuar passando aqui. Influência do Islã, aí vai ter uma baita análise sobre o Islã, enfim, supremacia muçulmana, mentalidade nós contra eles. Isso é uma coisa que vai além do Islã, né? Eu acho que o Paquistão é particularmente forte nessa coisa meio total, né? Tribal. Vamos lá. Superioridade e domínio dos homens sobre as mulheres. Uma coisa de sociedades tradicionais, mas particularmente marcada no Paquistão. O isolamento das mulheres também é uma coisa clássica daquela região ali. O Afeganistão é o único país do mundo que as mulheres são obrigadas a usar burca, né? Que a burca, inclusive, tapa os olhos, assim. Então, todo esse tipo de coisa é foda. Casamento forçado, idade de consentimento. A visão negativa da sexualidade feminina. Jihad e escravidão sexual. Dhimmi tudo, né? Que é a forma como o Islã trata os povos não muçulmanos que foram conquistados. Cultura de clã islâmica. Beleza. Fatores facilitadores de origem interna. De novo, a gente não vai ler essa parte aqui, mas só para relatar. Islamofobia e political correctness, né? Cara, é o ponto de que você endereçar isso como né? Você endereçar pelos fatos esse escândalo especificamente, isso soaria como algo que é uma perseguição étnica ou perseguição religiosa, né? E aí o governo, né, dotado de uma tremenda má vontade de amplificar a opinião que poderia ser considerada dessa forma, ele só passou pano totalmente, né? Então, porra, eu prefiro ser conivente do que ser islamofóbico. Ou eu prefiro ser conivente do que ser, enfim, do que ser justo, né? Ser verdadeiro. Então, a negligência de muitos compilada ao longo de décadas resultou numa tragédia
Cara, eu acho que isso não tem precedente, não. Talvez seja a maior humilhação da história do Reino Unido, sem sacanagem. Da história da Inglaterra, assim. A gente tá contando. Começou o Reino Unido. Começa com o meu irmão, Rei Arthur, filho. Sabe? Porque isso é realmente surreal, né, cara? Isso é humilhante só, né? Eu acho que ser derrotado em campo de batalha não conta, né? Exato. Isso é só, tipo, só humilhação mesmo. Exato, é um E grau de fraqueza, traição né? sabe, das forças públicas. É uma demonstração de fraqueza tremenda também, né? E como a gente fala muitas vezes que a política migratória ela é uma inversão de valores, assim, também sem precedentes, sabe? Que é o status privilegiado do imigrante, né? E como todo o discurso de islamofobia que rodeia a imigração, na verdade, é o que permite que esse tipo de distorção aconteça. E essa distorção é claramente a mais violenta, né? A mais assustadora. Terrível mesmo, mas ela acontece de todas as formas possíveis também. É o subsídio que não tem nada a ver, é a assistência que tem ali, a moradia que tem lá. Você viu, né, que na Califórnia agora eles estão fazendo um programa de subsídio para empresas que são de proprietária, que os donos são gays. E aí, para que não haja fraude, você tem que comprovar que você é gay. As formas de comprovação são muito aleatórias, assim, tipo, você pode comprovar que você é gay casado no cartório, mas tipo, se 3 caras assinarem um documento, uma procuração falando que você é viado, aí você pode mandar pro governo californiano e ganhar subsídio, assim, umas coisas bizarras. Tamo lá, em breve tamo lá. Pois é. Eu com facilidade aposto que eu arranjaria 100 pessoas pra falar que eu sou viado. Na internet? Talvez 1000. É só falar, pô. Galera, abaixa esse lado aqui, ó, quem quiser testar que eu sou gay. Enfim. Fala sobre a lei, como que a legislação do país não apenas falhou com as vítimas de quadrilhas de aliciamento sexual, como também deu cobertura aos perpetradores. Então, leis sendo ignoradas, etc. Uma parte que eu acho interessante também é que aqui eles falam, falha em invocar poderes de sentença existente. Que é o seguinte, cara, o problema ele é mais profundo do que meramente existir a lei, entende? Que é tipo, cara, obviamente existe uma lei na Inglaterra que diz que você não pode fazer isso. Mas o problema é, exato, estuprar em grupo, porra, pedofilia, sabe? Tem um basilhão de leis que já existiam que impediam, porra, criminalizavam essa merda. Uhum. Mas o grande problema é meio que a aplicação da lei, entendeu? Porque parece que tem falha nos dois elos, né? Não só no processar, né, a procuradoria, como também no investigar e polícia, né? Mas você vê que é uma coisa institucionalizada mesmo. Tipo, o medo de parecer reacionário, de extrema-direita, foi o que cegou esses caras, né? E isso é assustador mesmo. Cara, eu tenho uma falha sistemática nesse nível, assim, quer dizer, cara, é uma parada de valores muito profunda mesmo. Me surpreende que tenha durado tanto tempo, cara. Porque eu não imaginaria que você teria esse tipo de sentimento nos anos 50 mesmo. Sim. Tipo, você tá recebendo os primeiros paquistaneses ali nos anos 50, 60, você tá tipo... Cara, mas isso é interessante, no né? paquistanês. Porque... Dá a caixa de bombom pro paquistanês. Tem aquele político Enoch Powell que fez o discurso Rivers of Blood sobre como que a imigração estava transformando a Inglaterra numa ilha de pessoas que não se conheciam e tal. Uhum. Que ele fez essa porra na época que a Inglaterra era tipo 99% nativa ainda, sabe? Uhum. O livro do Jean Raspail também, sabe? Uhum. Como é que é o nome desse livro? Caralho, como é que é o nome, cara? Porra. É um dos clássicos, assim, da extrema-direita. Eu nunca li, né? Porra. Acampamento dos Santos, Camp of the Saints. Camp of the Saints. Também foi escrito em 73, cara. Sabe? Como é que o cara sabia disso em 73, entendeu? Como é que o cara já conseguia prever esses problemas bizarros? É porque, cara, ideologicamente já dava pra sentir meio que um pouco do cheiro no ar, assim, dessa merda que ia dar, entende? É um pouco a parada que, sei lá, o Dostoiévski previa que comunismo ia dar merda, entendeu? Sendo que, porra, Dostoiévski viveu em 1870. Não, mas é isso, o cara prevê, beleza. Agora, sei lá, um policial em Bristol aleatório tá tipo, opa, peraí, esse cara é muçulmano, tem que pegar leve. Isso é muito louco. Isso é muito louco, né? Mas enfim, eu fico falando dessa parada da falha de invocar poder de sentença pra deixar claro que esse tipo de problema, a solução não é simples. A solução não é meramente, caraca, vou eleger políticos aqui, poxa, moderados, eu vou votar na Tabata Amaral e no João Amoedo. Eles são muito razoáveis, eles vão passar uma lei, a lei vai passar pelas múltiplas comissões, ela vai ser aprovada, a gente vai receber inputs de acadêmicos, de instituições respeitadas, e aí, uma vez que a lei foi aprovada, caraca, magicamente vai ser resolvido. Não, cara, não é assim, é uma coisa mais profunda, tem que ter meio que uma reestruturação do Estado, sacou?
pra que esse tipo de coisa seja cumprida, entendeu? O ponto é que as coisas que, né, o poder ele não emana exclusivamente da lei, né, mas é a interpretação e o costume, a cultura, é algo mais profundo, é a vontade política mesmo que tá por detrás, né? Pois é. Então, tipo, você poderia ter as leis perfeitas, né? Você poderia ter as leis do Platão e você ainda assim poderia viver no inferno. Né? Claro, a lei dificulta, né? A lei justamente o consolidar, né? O solidificar para impedir que a gente se perca. Mas, por outro lado, também ela não é a garantia infinita, não é a garantia imortal. Não é Pois se os juízes meio que querem cumprir uma interpretação bizonha da lei, mano, se fudeu assim, né? Basicamente isso. Ou se o valor interpretativo, o mérito interpretativo for completamente idiota, né? Por exemplo, bota a Constituição de 88 na mão de um chimpanzé. Porra. Né? Dá a Constituição de 88 lá pras tribos a 500 km do Islamabad. Eles não vão... O governo não vai ser igual ao do Brasil, sabe? Eles vão dar um jeito de interpretar. Eu argumentaria mesmo que é isso, né? Mas meio que o Paquistão é meio assim, né? Pois é. A Constituição deles com certeza replica alguma outra Constituição moderna e é o Paquistão ainda, né? Pois é, cara. Aí eu achei interessante que detalha a culpa dos diferentes partidos e aí impacto nos sobreviventes. Se você quiser ser traumatizado, leia isso. Tem as conclusões, eu imagino que a conclusão vai repetir muito da introdução, né? Mas eu queria ver rapidamente recomendações, né? Então, vamos lá. Resposta da justiça criminal. Vítimas devem ser colocadas no centro do processo da justiça criminal. Isso é interessante, né? A ideia de você elevar a vítima no direito penal, ao invés de elevar o criminoso, que é uma das críticas mais frequentes que a gente faz aqui no Brasil, sabe? Cara, direito penal centrado na vítima, não no bandido. Tem que não é nem restituir, né? Mas vingar, né? Produzir justiça para com a vítima. A garantia do perpetrador, né? Do criminoso. Aí depois a gente vê, entendeu? O negócio é restituir a vítima em primeiro lugar. Pois é. Frases, eu achei interessante, né? Aqui eu imagino que seja sentences, né? Que é meio que a punição. E a o bagulho traduziu pra frases. Sugeriu prisão perpétua. Ah, é? Ah, interessante. As diretrizes atuais de sentenciamento são grotescamente inadequadas para o estupro organizado de crianças. O Conselho de Sentenciamento, que é um CNJ da vida britânico, deve ser obrigado por lei a revisar suas diretrizes para que a exploração sexual infantil em grupo tenha como ponto de partida a prisão perpétua. Muito interessante, né? O ponto de partida é a prisão perpétua. Ou seja, presume que tem coisas piores. Não, mas pior do que só pena de morte, porra. Então, eu já falei várias vezes, né? No Reino Unido não tem pena de morte hoje, mas eles têm uma baita tradição. E se você tiver uma maioria no parlamento britânico, você faz literalmente o que você quiser, então... É porque eu não consigo pensar num crime muito mais perverso do que esse, assim. Realmente me esforçando aqui, eu tô... cara. Mass murder, mas porra... Isso é mass rape, né? Cara, mass rape of children, né? E tipo... cruelty. Com tortura ao longo de meses e anos, assim, talvez seja pior do que mass murder. Isso é mais sádico do que só matar alguém, né? Eu acho. É pior, né? Mais grave, talvez. Pois é. Por outro lado, não também, né? Porque não tem nada mais profundo e decisivo do que só tomar a vida da pessoa. Mas, de qualquer forma, é bastante cruel. Com uma pena mínima de 50 anos para os líderes e 25 para os participantes. Motivação racial ou religiosa, múltiplas vítimas, tráfico entre condados, gravidez resultante de estupro e uso de filmagens ou chantagem devem ser especificados como fatores agravantes da lei que elevam as penas à sua extensão máxima. O cumprimento simultâneo de penas deve ser proibido quando houver múltiplas vítimas. A aplicação cumulativa de penas deve ser a regra. Diversos políticos, incluindo Rupert Lowe, também defenderam referendo sobre a reintrodução da pena de morte para os crimes mais hediondos. Há argumentos que sustentam que essa pena é mais do que proporcional no caso de quadrilhas de estupro. Imigração, deportações e desnaturalizações é uma das pautas principais do Rupert Lowe e do partido dele. Enfim, tem outras coisas aqui, né? Força-tarefa no exterior, isso eu acho interessante também, né? Compensação, família... Porque o que foi ventilado, né? Provado, é que realmente, inclusive, os caras se comunicavam, né? Então o cara migrava pro Reino Unido, ele entrava numa gangue de estupro e depois ele mandava lá um zap pro primo dele no Paquistão. Cara, tu não vai acreditar o que eu tô fazendo. Porra, tô me dando bem pra caralho, ninguém investiga. Vem pra cá também, se muda. A gente mete um visto aqui pra você, mete refugiado de guerra, qualquer coisa, enfim. E muito fala-se também que no Paquistão parece que eles consomem muita pornografia produzida na Europa, né? Porque é impossível, basicamente, você produzir pornografia no Paquistão. Não é que é no Paquistão, mas isso tem um efeito terceiro mundo total, né? Tipo, o hub de produção de pornografia no mundo é os Estados Unidos, né? Exato. E aí
Provavelmente, sei lá, deve ser. E aí a questão é que, justamente, né? A atriz pornô típica é uma mulher europeia. O que, por consequência, acaba por produzir, não é nem uma fetichização, mas é um preconceito mesmo. Os caras acham que todas as mulheres brancas são piranhas, atriz pornô, são basicamente. prostitutas. Porque, em verdade, né? Se o cara só fica vendo mulher branca no pornô... ele só vê isso, né? O contato. Tipo, ele liga lá na TV Islamabad. Aí ele fica lá vendo uma porrada de mulher digna, muçulmana e o caralho. Aí ele fala, pô, cansei aqui, vou Sexy hot. tocar uma bronha. Aí ele abre o X-Vídeos e aí tem só mulher branca. Aí ele fica, porra, eu tenho um padrão. Né? Ao longo das décadas isso tem tido um efeito cumulativo que faz pensar, né? Muitas vezes o Brasil é vítima disso, cara. Porque eu sinto que o Brasil, não só por causa de pornô, né? Mas via de regra, é um país que é visto internacionalmente como um país sexual, meio que um hub sexual, né? De mulheres fáceis. De mulher fácil, que o nego transa muito e tal. E aí tem tido uma acumulatividade, cara, desses meio imbróglio. Eu vi há um tempo atrás um Reels de uma mulher carioca reclamando especificamente, eu achei isso bizarro, especificamente nigerianos britânicos, que o cara, tipo... Não é nem o nigeriano da Nigéria, o nigeriano que já foi pro Reino Unido. O nigeriano da Nigéria não vem, né? Mas o cara que é nigeriano da Nigéria fetichiza a mulher brasileira, chega aqui e é show... E ele ganha em Libra, o caralho é show de horrores, assim. Aí isso me fez pensar, né? Que, beleza, a mulher europeia, né? A mulher branca, né? Via de regra, tá passando por isso, mas por outro lado, caralho, mulher brasileira também, entendeu? Pois é. Enfim, o Creme aqui tá pontuando que o Keir Starmer, que é primeiro-ministro, ele fez questão de não perseguir legalmente mais de 13 mil homens suspeitos de participarem dessas gangues de estupro pedófilo. Sabe, quando você vê o tamanho desses números, cara, você vê que a estimativa de 250 mil, apesar de que, beleza, eu posso conceder que isso é alto, não é uma coisa que tá 2 ordens de magnitude errada. Talvez esteja 1 ordem de magnitude errada. Mayor of London, né, o prefeito de Londres, o Sadiq Khan, também negou a existência de gangue de estupro que ele pessoalmente sabia da existência. Vamos ver se tem mais alguns outros highlights que o pessoal tá trazendo aqui no Twitter, cara. Enfim. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que no geral... Aí os caras estão highlighting, assim, alguns casos específicos e tal. Então cara, no geral só é uma coisa realmente bizarra. Eu acho que vale a pena... Tem muita gente que gosta do nosso canal porque a gente cobre política britânica meio de perto, assim, né? Os vídeos costumam ir bem. Então, cara, se você tem interesse, entra aí no Twitter do Rupert Lowe, baixa o documento dele, que realmente é meio assustador. Pô, assim, só cara. conta e risco, né? Eu não tô sem tempo, mas eu também não leria se eu tivesse tempo, não. Pois é. Pra mim tá bom. Mas enfim, é isso, pessoal. Valeu.